Irmãos, nós, para alguns, né, quem chegou desde o início, chegou a ouvir, né? Nós hoje temos uma dor a mais no coração. O pai de um amigo nosso, um pai de um amigo, amigo mesmo, porque há muito tempo eu conheço, é um irmão, é um consagrado da nossa comunidade. O pai do Maxwell veio a falecer e eu estava justamente preparando o nosso encontro de hoje quando a notícia chegou e, de fato, assim, claro, causa um aperto no coração. Mas, assim, a melhor maneira que eu vejo que eu posso honrar e homenagear o pai desse irmão e toda a família, né, é justamente pregando. Quando o meu pai, o seu Dionísio, faleceu, eu preguei. Ele morreu e aí o serviço funerário da Marinha, ele era militar, né? Eu consegui programar para só levar o corpo do meu pai para a capela depois das 10 horas da noite. Então deu tempo de eu ir fora da cidade, né, do nosso estado, quer dizer, dentro do nosso estado, fora da cidade, pregar e voltar para receber o corpo do meu pai. Então, eu acredito que essa é a melhor forma de nós homenagearmos, né, de eu homenagear e honrar o pai do Maxwell, o Maxwell e toda a família. Então, apesar da dor, né, do coração apertado por essa perda, nós somos mensageiros da esperança, né? Todo cristão é um mensageiro da esperança, dizendo o nosso tema. Então, é baseado na homilia do dia 5/2, a liturgia daquela ocasião, daquele dia, foi Atos, capítulo 9, versículo 31 a 42, e João 6, dos versículos 60 ao 69, né? E ele, nessa liturgia, ele nos ensinou coisas a respeito de crise e paz, momentos de crise e momentos de paz. E João 6 é o evangelho justamente do pão da vida, onde Jesus vai se apresentar como o verdadeiro pão da vida. Não é o maná, mas eu sou o pão da vida. Ele ainda vai além, ele vai dizer, é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele fala claro, direto. Tá travando, gente? Ah, não é possível. Deixa eu ver aqui como é que tá. A conexão aqui tá muito boa. Bom, se travar de novo, vocês vão falando. Aqui tá tudo muito. Eu tenho até aqui um outro celular que eu posso fazer um teste para ver como é que tá. Mas ele costuma, o sinal aqui tá muito forte. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Enquanto isso, eu faço o teste aqui enquanto a gente vai continuando. Voltou? Tá travando ainda? Se estiver travando, vão avisando aí. Eu vou fazer um teste aqui, porque não deveria estar travando, não por aqui, porque o sinal está 100%. E eu vou agora fazer um teste aqui, só para ver como é que está a velocidade. Mas estão ouvindo bem? Dá para eu continuar? O José falou que ele saiu, voltou e entrou melhor. Não sei se é possível para todo mundo, né? Bom, então nós temos nos baseado nisso. Evangelho de João, capítulo 6, é o discurso do pão da vida. Os versículos 60 e 69 vem essa crise. Jesus vai falar que é necessário comer, né, da carne dele e beber do sangue dele. E ele é o pão da vida. E aí os discípulos, né, daquele número de 72 para cima, porque os discípulos de Jesus foram crescendo, onde os 12 eram os mais íntimos, que nós chamamos de discípulos apóstolos, né? Então eles eram os mais íntimos. Mas os 72 e daí por diante começaram a deixar de seguir Jesus, dizendo que a palavra que ele tinha pregado era muito dura. Não, como é que pode a gente comer da carne dele, beber do sangue dele para ser salvo? Não. Né? E aí, então ali é um momento de crise. Tanto um momento de crise para os discípulos, porque Jesus
coloca eles diante de uma decisão, e o Papa fala isso naquela homilia: a crise, o momento de crise é momento de decisão, e a decisão de permanecer, de ser fiel, de não se alterar, de cumprir aquilo que foi prometido. Ele fala tudo isso nessa homilia do dia 2/5. Mas há a crise, eles estão em crise, o ministério de Jesus está em crise, mas Jesus encara a crise não voltando atrás, mas na certeza do chamado que ele tem. E o chamado que ele tem é chamado de salvação. E aí ele pergunta para os 12 mais íntimos, né? Fala: vocês também querem ir embora? E Pedro vem com aquela resposta que todos nós sabemos, né? A quem iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. E aí, em cima dessa homilia ainda, o Papa vai falar justamente isso. A vida, na nossa vida, existem momentos de paz, onde parece que está tudo tranquilo, né? Sabe? Não temos conta para pagar, os filhos estão cada um, né, no seu colégio, na sua faculdade, nas suas melhores notas, enfim, tudo favorável, momento de paz. E existem os momentos de crise, onde parece que tudo não dá certo, né? Tudo dá errado, que tudo atrapalha, tudo é difícil. Ele vai dizer isso: olha, na vida é assim, nós temos momentos de paz e momentos de crise. E aí ele complementa dizendo: nós, como cristãos, deveríamos aprender a administrar a ambos. Então, é o que inspirou a live de hoje. Nós chegamos, então, no tema de hoje, né? Saber administrar, aprender a administrar os momentos de paz e os momentos de crise. Aí, já entrando no tema de hoje, essa foi uma pequena introdução para se situarem, para a gente relembrar quem participou semana passada. É a introdução, é o alicerce daquilo que a gente começa então a falar hoje. Na liturgia de hoje, né, em Atos, capítulo 14, o versículo 19 ao 28, nós vemos o quê? Nós vemos São Paulo, o nosso querido São Paulo, todos, né, da comunidade sabem, é nosso padroeiro, eu sou apaixonado por ele. Boa noite, Ivete, seja bem-vinda. São Paulo, ele é apedrejado, então ele está vivendo um momento de crise. Ele é apedrejado, puxado e jogado fora da cidade, e ele é dado como morto, ou seja, ele foi tão brutalmente apedrejado que quem olhava, e vai dizer lá, os discípulos olharam a Paulo e foi dado como morto, ou seja, não se percebia sequer movimento respiratório em São Paulo. Ele vem de um momento de crise. Mas se tu volta, né? Se a gente volta um pouquinho antes, versículos antes, ele estava num momento de paz, de vitória, sabe? Ele com Barnabé haviam pregado e a pregação foi tão potente, foi tão impactante, que o povo fez deles deuses, né? Olha, um é Hermes, o outro agora eu não vou lembrar, mas eles deram nomes, né, de deuses a eles e inclusive queriam sacrificar animais em honra deles. E Paulo teve que falar: não, irmãos, nós somos homens iguais a você. E aí ele sai desse momento de paz, reconhecido, né, quase como um deus, para entrar em um momento de crise. E é justamente por ver na vida de São Paulo tantas realidades onde a gente percebe o momento de paz, né, pregações arrebatadoras, cartas, né, espirituais, um hino ao amor, e realidades difíceis, né, realidades bastante duras de se viver, né? Então, nós vamos pegar algumas realidades das dificuldades e da crise de São Paulo, para depois finalizar justamente olhando a vida de São Paulo, como ele vivia e administrava os momentos, né, de paz e os momentos de crise. Bom, primeira passagem, eu vou pegar vários textos bíblicos até para poder mostrar essa linha. Oi, Josivan, de Macaparana, ô povo bom, retiro que a gente fez aí, né, no carnaval, Deus abençoe, seja bem-vindo, viu? Então, a primeira leitura já mostra ele em uma realidade de crise, mas que na liturgia, na leitura de ontem, ele vinha de um momento de paz. Então, nós vamos justamente trabalhar esse, vamos dizer assim, esse itinerário de São Paulo, esse exemplo, esse testemunho de São Paulo em administrar, em ter aprendido a administrar os momentos de paz e os momentos de crise.
Um texto bíblico que é o primeiro que nós vamos pegar, ele vai dizer assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Lembram que tribulação, aflição e crise são sinônimos. Nós falamos isso na live da semana passada. Então, não queremos, irmãos, é Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados ali desmedidamente, além das nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Olha isso. A ponto de perdermos a esperança de sair dali com vida. Gente, São Paulo é o homem que escreve o quê? A esperança não engana, Romanos 5,5. Agora, em Coríntios 2, 2 Coríntios 1, 8, ele está dizendo, olha, nós fomos demasiadamente maltratados, era uma perseguição, capturaram ele e a equipe dele, e olha, judiaram de São Paulo. E ele falou assim, olha, nós fomos de tal maneira maltratados, numa desmedida, uma medida além do comum, né, além das nossas forças, que eu pensei, nós não vamos sair mais daqui com vida. Um momento de crise, né? E Paulo tem vários momentos assim. Além das forças que ele tinha, ele olha para a situação, olha para a realidade e pensa, acabou a vida para mim, não tem mais solução. Então, essa é uma realidade de crise. Eu vou primeiro falar das crises, né? Depois eu vou falar do momento de paz, que é o que encerra a nossa noite. Já em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 9 a 12, 2 Coríntios 4, de 9 a 12, ele vai dizer mais detalhadamente como ele vive o ministério dele, como é a vida dele como apóstolo, como pregador, como evangelizador, como formador de comunidade, como coluna na igreja. Ele vai dizer assim, versículo 9, somos perseguidos, mas não ficamos desamparados, somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em vossa carne mortal. Assim, em nós opera a morte, e em vós opera a vida. Olha que trecho maravilhoso de São Paulo. Ele está falando de momentos duros, difíceis, de tribulação, mas esses momentos duros, difíceis, tribulação, crise, ele está em conexão à realidade do ministério dele, de ele sendo cristão, ele evangelizar. E porque ele evangeliza, porque ele se doa, ele vai dizer a todo momento, né, eu morro, estou sendo entregue à morte. Mas para que a morte que eu esteja vivendo possa também ser vida para você que me ouve. Então, enquanto a morte de Cristo opera no apóstolo, a vida de Cristo também vai operar naqueles que o ouvem. Então ele está dizendo claramente que há uma realidade de sofrimento, de vida entregue, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para o quê? Alcançar os irmãos. Querido, eu não sei você que me acompanha, você que está agora com a gente aqui nessa live, mas você como cristão, como cristã, tem que entregar a vida. E essa morte da tua própria vida deve gerar a ressurreição de Jesus vindo através da pregação, do testemunho, da oração, enfim, da sua vida cristã. São Paulo está falando disso. Essa entrega ao ministério, essa entrega à missão de evangelizar, ela traz tribulações e ela nos leva também a momentos de crise, a momentos difíceis. Tenho mais um trecho ainda, e esse agora é escancarado. São Paulo vai detalhar todos os sofrimentos que ele passa. Todos, acredito que todos não. Mas aí ele vai partilhar boa parte
né, desses sofrimentos. Ele vai falar assim, muito mais pelos trabalhos, eu vou dar a citação bíblica, né? Se você quiser anotar, é 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28. 2 Coríntios 11, do versículo 23 ao 28, que diz assim, muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida, é ele falando dele mesmo, São Paulo, açoites sem medida, muitas vezes vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um, chicotadas mesmo, sabe? Aí ele continua, versículo 25, 3 vezes fui flagelado com vara, é uma surra de vara. Aí depois, uma vez apedrejado, essa do evangelho de hoje, que está narrado em Atos, né, do evangelho não, da liturgia de hoje. Né? 3 vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo, viagens sem conta, exposto, ele continua assim, detalhando os seus sofrimentos, viagens sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte dos meus concidadãos, aqueles que não aceitavam ele ter se convertido e passar a ser um seguidor de Jesus. Então, os concidadãos dele perseguiam ele. Perigos da parte dos pagãos, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, aqueles que já eram cristãos e adulavam, né, abraçavam Paulo como se fossem irmãos verdadeiros, mas no fundo era tudo traíra, estava tudo contra ele. Então, falsos irmãos. Aí ele vai continuar, versículo 27, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, ou seja, noites sem dormir para orar, para louvar a Deus, para pedir e orar e clamar pelo povo que ele evangelizava, com fome e sede, frequentes jejuns. Aqui tem diferença, viu? Né? Com fome e sede é porque não tinha o que comer nem o que beber. E jejum era deliberadamente deixar de comer, né? Sacrificar refeições em prol da missão e dos seus, né? Daqueles pelo qual ele dava a vida como evangelizador. Ele continua, frio e nudez. 28. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Então, além de todas essas tribulações, todas essas realidades e aflições da vida de crise dentro da vida apostólica de São Paulo, ele coloca e ele termina com essa, que para mim, meu Deus, talvez seja a mais grave, né? Que ele vai falar, além de outras coisas, não tinha mais coisas que ele não elencou, mas, além dessas coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Irmãos, é muita preocupação. A gente fala assim, não tem como. Gente, se você é responsável por um grupo, por uma comunidade, né, por uma realidade da igreja, você tem que ter a mente e o coração ligados a essa realidade. E isso exige, essa solicitude, ela é exigente. Ela vai consumindo a gente. E é claro, fomos chamados para isso. Então, mas isso também causa crises, causa cansaço, causa enfraquecimento. Muitas vezes a gente precisa se reabastecer para retomar o pastoreio e o cuidado com as ovelhas. Enfim, essa passagem está em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 a 28, onde então São Paulo ele detalha os seus sofrimentos, as suas tribulações, que nós vimos semana passada, é sinônimo de crise. Então ele fala das realidades e das dores físicas, mas também dessa preocupação emocional afetiva, que também causam dores, que é justamente essa solicitude que ele tem que ter por conta de pastorear a igreja, as comunidades nascentes. No entanto, por que eu peguei São Paulo como modelo ou como alguém que possa nos ensinar a viver a realidade de administrar bem os momentos de paz e os momentos de crise? Primeira coisa, porque Paulo não nega a crise. Sinceramente, às vezes eu fico muito admirado por alguns cristãos sempre aparentaram uma realidade
de fortaleza. Eu não duvido que o dom da fortaleza, o dom do Espírito Santo estejam nos irmãos, não é isso. Mas nossa humanidade, ela tem uma real fragilidade, que ela precisa ser assumida. Então São Paulo ele não tem medo de assumir isso. Ele vai falar claramente quando ele chora, quando está sentindo dor, ele fala, estou, né, na missão dele, eu estou como sentindo dores de parto. Então ele sofre na missão e ele não esconde isso. Ele se revolta contra ele mesmo, sabe? Quando ele fala, pô, eu quero fazer o bem, mas não consigo, acabo fazendo o mal que não queria. Então ele não é um super cristão, ele não é um impecável. Essa ideia, né, de construir um cristão nos tempos de hoje, que ele é impecável, ela nega a humanidade, e nós só vamos ser santos se nós formos 100% humanos, para que a obra de Deus aconteça. Então, São Paulo já começa de cara, né, me seduzindo em tê-lo como modelo, porque ele não tem medo de assumir a sua humanidade. Então, fica muito claro o quanto ele pode nos ensinar a administrar os tempos de paz e os tempos de crise. Mas a própria fala e os escritos de São Paulo me deixa a entender isso. Ele coloca, por exemplo, ó, em Romanos 12:15, ele tanto sabe administrar que ele começa a ensinar. E, portanto, ele vai poder falar para o povo romano, olha, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O que é isso? Alguém que sabe administrar. Se a realidade é uma realidade de alegria, ele sabe se alegrar com aqueles que estão alegres. Se por um outro lado ele sai desse momento de alegria, esse momento de paz, e vai viver uma realidade de crise, onde alguém está chorando ou a comunidade está chorando, ele sabe também se colocar junto daquele que está sofrendo e chora junto. Isso é saber administrar crise e, na verdade, crise aqui e alegria. Ele sabe se adaptar, ele sabe compartilhar dor, ele sabe compartilhar alegria, ele sabe entrar na vida daquela comunidade ou daquele irmão, daquela irmã, para viver junto com eles aquele momento. As comunidades, de uma forma geral, elas vão aprendendo a viver isso, né? As novas comunidades de uma forma especial, mas também as comunidades paroquiais, quando a gente tem mais uma intimidade, né, com esse ou com aquele irmão, a gente vai sofrendo junto, vai se alegrando junto. Então essa passagem de Romanos 12 me deixa claro essa ideia. São Paulo tanto sabia fazer isso, que depois ele vai ensinar, façam isso. Saibam se alegrar com quem está alegre, saibam, né, chorar com aqueles que choram. E tem uma outra passagem, e ela deixa muito mais claro a realidade de São Paulo saber viver momentos de crise, saber viver momentos de paz. Em Filipenses 4, versículo 12, fica muito claro. Ele vai dizer assim, ó, sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Estou acostumado a todas as vicissitudes, a ter fartura e a passar fome, a ter abundância e a padecer necessidade. Irmãos, pensa numa coisa que o mundo tem roubado de nós. Tem várias coisas, mas essa é uma delas. Nós desaprendemos a viver com pouca coisa. Basta perder um celular. Nós ficamos acostumados. Eu não estou entrando no mérito, celular é bom, celular é ruim, celular é do capeta. Não tem nada a ver com isso, não. Ele rouba tempo, eu tenho as minhas críticas à realidade, mas o aparelho em si é inofensivo. O problema é quando nós nos deixamos dominar por ele. Mas, pegando o exemplo de celular, facilidades que nós talvez tínhamos, né, em comprar coisas e que agora a gente não está tendo, e a gente está percebendo o quê? Nossa, eu vivo bem sem aquilo que eu sempre comprava todo mês. Eu tinha que comprar e parecia que aquilo, olha, sem aquilo eu não conseguia viver. E estamos vivendo. Né? São Paulo está falando, olha, eu sei. E a pandemia está nos ensinando novamente a, de fato, olhar para aquilo que realmente é o essencial. Não só de bens materiais, né? Porque
ele está falando, eu estou acostumado à fartura e a passar fome. Mas você pode levar isso para a realidade do pão, né, da mesa, do prato de comida, mas também a gente pode levar para a realidade do passar fome, porque não tem afeto, carinho como queria ter nesse tempo, que a gente queria tanto poder abraçar, estar junto com os irmãos, e a gente não consegue, estamos passando fome de afeto. E quantos de nós está tendo que aprender, né, a reconstruir os seus afetos, né, a partir dessa realidade de exclusão, né, de redução, né, de saída, de circulação. Deus está agindo, irmãos, Deus está agindo. E que bom que a gente pode olhar a palavra de Deus e perceber que em outros momentos nós tivemos homens e mulheres, heróis que nos antecederam e que eles sabiam viver a fartura e sabiam viver a necessidade. Nossa geração não é muito boa para isso. Os nossos filhos, então, gente do céu, a gente fomos acostumados a querer dar tudo para os nossos filhos, justamente para, de alguma maneira, nos alegrar, porque todo pai, toda mãe quer se alegrar em dar coisas aos filhos. Mas a gente é muito movido por aquilo, eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive. Bom, nós que já somos pais e somos, né, uma geração anterior, nós não tivemos uma porção de coisas e nós estamos vivos, gente. E agora a gente fica, parece que com um complexo de culpa, né? Eu tenho que dar tudo o que meus filhos querem, porque senão... Aí acabam que não aprendem a viver quando a coisa está apertada e quando a coisa está, vamos dizer assim, farta, porque aí esbanja. E quando está apertada não tem, não sabe viver sem. Então São Paulo está falando aqui, ó, eu sei viver na crise, eu sei administrar, porque eu sei passar fome, eu sei tranquilamente, estou acostumado com todas as vicissitudes, sei viver, né, tanto na falta quanto na abundância. Então São Paulo para mim fica bem diretamente em relevo para ser um homem que venha a nos ensinar como administrar, né? Aprender a administrar os momentos de crise e os momentos de paz. Até aqui tudo ok? Tá sendo claro, irmãos? Dá um sinalzinho aí, porque agora eu já vou entrar naquilo que Paulo nos ensina e, para mim, me aponta como caminho de aprender a administrar, né, momentos de crise e momentos de paz. Se tiver ok, o som ok, e se aquilo que eu falei ficou claro, por favor, dá um okzinho aí. Beleza. Glauco, Sinara, JP, meu filhinho. Então, podemos começar, podemos continuar, né? Então, valeu, Beto, Mi. Então, eu vou começar primeiro deixando bem claro. Irmãos, isso aqui que eu vou falar não é uma receita de bolo não, viu? Porque senão eu vou me sentir um coach, e eu não sou coach, eu sou um servo da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem efeito por si só. Isaías é bem claro dizendo isso. Ela não volta a Deus sem cumprir o seu objetivo. Ela é como a chuva que cai e ela não volta. Ela produz o seu fruto. Então, não são 5 passos para a felicidade, 4 passos para a conquista da vitória. Não é nada disso não. São coisas que a palavra de Deus aponta em um homem que viveu a palavra de Deus e que dá todas as indicações que sabia viver, administrar bem os momentos de crise e os momentos de paz. Então eu peguei 4 a 5 passagens bíblicas onde eu entendo que São Paulo está nos ensinando a aprender a administrar isso. E vou partilhar com vocês. A primeira está em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Bom, lembrando mais uma vez, as lives não são pregações, né, irmãos? Aqui é uma conversa, é por isso eu uso muito textos bíblicos, porque, inclusive, é para alicerçar aquilo que nós estamos falando, né? O que salva e o que traz a fé é a palavra de Deus, sabe? Qualquer outra coisa, por melhor que seja, ela não tem o poder da palavra de Deus, ok? Então, Gálatas 2:20, na nossa conversa, no nosso bate-papo aqui, né, de live, diz assim, então, Gálatas 2:20. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. A minha vida
presente na carne, ou seja, aquilo que eu estou vivendo agora enquanto estou encarnado, estou aqui no meio, né, de vocês, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20. Gente, que texto! Olha assim, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Qual é a primeira coisa que eu queria partilhar com relação a alguém que vai saber, né, aprender a administrar crise e momentos de paz? Ele vive pela fé. Olha, ele vai ser bem claro. A minha vida presente. Então, olha, o que eu vivo agora, eu vivo justamente na fé no Filho de Deus. Irmãos, em quem está a nossa fé? Eu vou sendo bem claro e direto. Eu não tenho fé nos políticos. Para mim, não são eles que vão trazer, né, o fim da pandemia. Ainda que os cientistas trabalhem e tragam uma vacina, um remédio, na ponta final, quem fez a obra foi Deus, que deu inteligência ao homem, que deu capacidade de ele poder, através, né, das pesquisas, da tecnologia, chegar lá e fazer um remédio. Então, para mim, eu foco na fé em Cristo. Então, por isso, desde quando a pandemia começou, e aí é uma partilha, eu já rezava, mas agora eu estou rezando mais. Então, a pandemia, ainda que tenha um lado muito dolorido, né? Muitas coisas dolorosas acontecendo do nosso lado, Deus tem como tirar um bem maior. Deus tem. Para mim, um bem maior na minha vida é rezar mais. Então eu já acordo e já estou rezando. Filho de Deus. Na Bíblia tem pelo menos 2 a 3 vezes uma frase que é famosíssima: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Travou ainda? Alô? Travou? Ou tá legal? Já voltou? Voltou? Voltou, Sinara? Eu vou repetir porque eu não sei onde travou. Bom, ele está falando que vive a fé no Filho de Deus. E aí eu estava completando com a realidade bíblica que pelo menos 2 a 3 vezes a Bíblia vai dizer o quê? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Irmãos, nós queremos ser cristãos, mas nós não queremos viver pela fé. Nós queremos viver pelo jeitinho que nós temos, pela nossa capacidade, né, pela realidade de ir lá e resolver, ou ter um conhecido, alguém que vai lá e vai poder quebrar o meu galho. Irmãos, quem é que está quebrando o galho agora? Agora a gente está de cara com a nossa realidade. Nós somos simples mortais, como os salmos, algum salmo diz, nós somos como a erva do campo, um dia está vivo, outro dia foi embora. Então, fica claro que tem coisas que a gente precisa e só tem como viver na fé. E se não tem a fé para viver, a gente entra em desespero. Quando a de crise, e apesar da crise, está em paz. Não vou conseguir. Então, primeira coisa, Gálatas 2, versículo 20, né? A fé. São Paulo vivia a fé no Filho de Deus. Não é a fé nas suas forças, não é a fé em políticos, não é a fé, sabe, em falsas doutrinas, nada. É a fé no Filho de Deus. A segunda coisa que eu queria partilhar, ela desdobra desse primeiro, porque em Gálatas 2,20 fala: eu vivo a fé no Filho de Deus que me amou. Segunda coisa que eu entendo
que São Paulo vive muito bem, e porque ele vive muito bem, ele pode administrar a crise e administrar a realidade da paz. Está em Romanos 8, o versículo 38 e o versículo 39. É isso aí, Ademir. Primeira coisa, fé é a forma com que uma pessoa, né, vai saber administrar os momentos de crise e os momentos de paz. Primeira coisa, a fé. O justo viverá pela fé. São Paulo vivia isso e descreveu em Gálatas 2:20. A segunda coisa que eu partilho é a certeza do amor de Deus. São Paulo tinha a certeza de que era amado por Deus. Isso a gente vê em Romanos 8, 38 a 39. Romanos 8, 38 a 39. Olha o que diz. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, que o amor de Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou repetir o texto, é um texto muito conhecido, irmãos, é muito conhecido. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a segunda coisa que eu vejo em São Paulo que me faz acreditar firmemente que ele sabia administrar momentos de crise e momentos de paz? É porque ele era inabalável na certeza de ser amado por Deus. Nós, infelizmente, quando vem a crise, a gente já pensa, cadê Deus? Deus deixou de me amar, porque se me amasse, ele não me tirava o emprego. Se ele me amasse, ele não permitiria essa doença na minha família. A gente vai colocando tudo tentação do inimigo, né? Tudo tentação para ir ali, ó, e minar a base, a primeira base vocacional da nossa identidade vocacional, que é ser filho, filha de Deus. Assim são as tentações que Jesus passa no deserto. Se tu és filho de Deus, ele começa assim. Em duas das tentações, ele quer atacar Jesus na realidade basilar, né? A identidade de filho. Então ele vai, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então ele vai querendo jogar na nossa cabeça, né, a dúvida. Já em Gênesis, quando ele faz, né, a conversa, o diálogo com os nossos primeiros pais, a proposta dele é justamente essa. É fazer com que os nossos primeiros pais desconfiassem do cuidado de Deus para com eles. Não, ele não quer que vocês comam desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser iguaizinhos a ele. E ele não quer ninguém igual a ele. Porque ele não cuida bem de vocês. Vocês podem cuidar melhor de vocês mesmos se vocês forem deuses das suas vidas. É essa a questão, sabe? Então, toda a realidade de tentação, ela passa por trazer dúvidas a respeito de quem de fato Deus é. E se Deus é amor, e em Jesus ele nos fez filhos adotivos, mas filhos escolhidos, ele vai querer trabalhar, o inimigo vai querer trabalhar para tirar isso, para roubar essa certeza nossa. Então, é uma doença, é um desemprego, é um problema financeiro, é uma morte, enfim. Qualquer motivo é motivo, às vezes, para justamente a gente ficar tendo caraminhola na cabeça. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Como se Deus tivesse ido embora. E ele não foi. Ele permanece, ele está lá do nosso lado. Então, São Paulo, nesse trecho de Romanos, capítulo 8, versículo 38 a 39, ele simplesmente está dizendo o quê? Nada pode nos separar do amor de Deus testemunhado em Cristo Jesus. Jesus ir para a cruz no meu e no seu lugar é um testemunho de amor
inalterável, nunca mais ele pode ser apagado. Eu posso até querer ignorar aquele amor, mas eu vou ignorar. Isso não quer dizer que ele deixa de existir. É como a lei da gravidade. Eu posso ignorar ela, mas eu não vou sair flutuando por aí não, querido. Eu não acredito na lei da gravidade, não. Eu vou sair e vou ficar... Não, você não vai flutuar, você não vai voar. Você pode não querer acreditar, você pode decidir, né? Eu não acredito naquele amor, mas esse amor, ele não é apagado. Jesus dando a sua vida na cruz por mim e por você, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, mais do que sofrer, Jesus nos amou naquela cruz. Então, segunda coisa, certeza de ser amado. Quem é amado, quando a crise chega, ele não vai achar que está abandonado. Ele sabe que há um Deus que é Pai. E porque é Pai, inclusive a Bíblia fala disso, antes mesmo que nós peçamos, ele já sabe o que nós necessitamos. Louvado seja Deus. Amado Deus, nessa hora, eu quero rezar por cada irmão, cada irmã que está comigo aqui nessa live, aqueles que vão ouvir ou ver depois, pedindo mesmo que nessa hora, se há alguma barreira, alguma dúvida com relação ao amor de Deus no coração de algum desses irmãos, alguma dessas irmãs, que agora no teu nome, Jesus, caia por terra, no poder do teu sangue precioso derramado na cruz, que agora seja reestabelecido nos nossos corações a realidade do teu amor, que em ti, Jesus, nós somos filhos de Deus, que nós podemos chamar Deus de Abba, papaizinho, porque assim em ti ele quis nos adotar. Abençoa cada um desses irmãos e dessas irmãs para que nunca eles possam duvidar do quanto, de fato, tu ama a cada um desses irmãos e dessas irmãs. Amém. Terceira característica de São Paulo que me faz entender claramente o quanto ele é um ótimo administrador dos momentos de crise e dos momentos de paz. Ele aprendeu isso e com a vida dele ele ensina. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz. Sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Olha isso, olha isso. Sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, o que isso significa? Que uma das características que um homem ou uma mulher que aprende a lidar com a crise, principalmente, é que ele não coloca mais, ele não tem mais confiança em si próprio. Ele é dependente de Deus. Irmãos, nós estamos em uma situação que nós estamos tendo que aprender a ser dependente de Deus. Totalmente. Tudo escapuliu das nossas mãos por causa dessa pandemia. Nossas decisões, nós tínhamos planos, tanta coisa já traçada, e nós fomos levados pela pandemia no sentido de nós não temos condição nenhuma de sermos aqueles que conduzem a nossa própria vida. Então São Paulo está dizendo nesse trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, o quanto Deus se utiliza de uma realidade difícil. Olha isso, eles sentiam uma sentença de morte, acabou, já era. Não vamos sair daqui com vida. Eu falei um pouco mais acima desse mesmo trecho, Nós não perdemos a esperança, nós não vamos sair daqui com vida. Só que olha a resposta, olha o que ele aprendeu e aí agora ele ensina, São Paulo. Nós sentíamos a sentença de morte para justamente a gente aprender a depender em Deus, que ressuscita os mortos. O que ele quer dizer isso? Que ainda que essa carne morra, a confiança dele está no Deus que, se quiser, ele ressuscita a carne, assim como Jesus fez com Lázaro, mas
também ressuscita para a vida eterna. É uma confiança de dependência. É olhar para Deus, olhar para Jesus e, de fato, desistir de conduzir a própria vida com as suas próprias forças e viver da dependência de Deus. Aquele que ressuscita os mortos. A conversa de Jesus com as irmãs, né, de Lázaro, quando Lázaro morre, elas seguem essa linha, né? E você vê que Jesus ele vai falar das duas formas. Não, eu posso ressuscitar ele agora, ou seja, reviver, fazer Lázaro reviver. E ela fala assim, eu sei que, né, no fim dos tempos tu vais ressuscitar. Ele falou assim, também. Ainda aquele que morra, se crê em mim, viverá. Mas eu estou dizendo que eu posso ressuscitar ele agora. Então, São Paulo está dizendo que nós temos que viver a realidade dessa dependência de Deus, por conta de sabermos que ainda que possamos vir a morrer, ele é aquele que ressuscita dos mortos. Irmãos, presta atenção. A paz que nós tanto ouvimos na Sagrada Escritura, ela tem muito mais a ver com a realidade do poder de Deus, que em Jesus vence a morte, do que qualquer outra coisa. No final, se eu esquecer de dizer, você me lembra aí, ei, o que tem a ver a paz com a ressurreição? Se eu esquecer, você pode botar aí no comentário que eu termino com isso. Eu botei programado para terminar com isso, mas vai que eu esqueço, a minha cabeça já está meia... E aí você me lembra. Então, terceira coisa, não foi? Terceira coisa, confiança / dependência em Deus total. Alguém que sabe depender de Deus, pode vir a crise, pode vir o tempo de paz, ele vai saber viver tanto em uma quanto a outra. Agora, essa daqui é uma das que eu mais gosto, gente. Essa já está chegando no final. Uma das que eu mais gosto. Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, versículo 19. Olha o que diz o texto. Se é só para esta vida que temos colocado nossa esperança em Cristo, somos, de todos, os homens mais dignos de lástima. Ô, rapaz. Pesada, hein? Pesada essa palavra, hein? Eu vou repetir. 1 Coríntios 15, versículo 19. Se é só para esta vida que temos colocado nossa esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima. Irmãos, aí eu não gosto de falar dessas coisas, mas é difícil não falar nos tempos de hoje. Muita, inclusive, pregação, pseudo-pregação, que só anuncia vitória para agora. Irmãos, eu vou ser direto. Nessa vida nós vamos ter derrota, querido. Vamos ter batalhas que nós vamos ganhar. E vamos ter batalhas que nós vamos perder. O povo de Deus perdeu várias vezes. Inclusive Deus no Antigo Testamento usou de povos pagãos para ser instrumento de correção para o povo de Deus. E a gente fica ouvindo umas pregações triunfalistas, sabe? De tudo é vitória, que tudo é inabalável. Não é não, amor. Desculpa, não é não. Sabe? O verdadeiro evangelho, ele vem em socorro para justamente nos momentos que nós não damos conta. Tem momentos que eu e você não vamos dar conta. E assim, se eu sou educado a achar que tudo aquilo que Deus tem para mim é para essa vida, a bonança nessa vida, as finanças boas nessa vida, a saúde nessa vida, tudo para agora, vitória, conquistas, projetos, futuro, dinheiro, família, tudo é só para agora. Olha o que São Paulo está falando. Se nós colocamos a nossa esperança em Jesus só para aquilo que é desse tempo, dessa terra, gente, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O que São Paulo está dizendo? O nosso olhar não pode estar aqui na terra, querido. Isso aqui é passageiro. Isso aqui passa. Claro que a gente não quer sofrer. Se a gente pudesse escolher, sabe, a gente escolheria sempre realidades de não ao sofrimento. Só que nós estamos sendo doutrinados a achar que a vida é só para aqui, para esse tempo de terra. Não é não, filho.
Se nós vivemos ainda assim, eu estou falando assim de coração de irmão, sabe? De irmão para irmão. Sai dessas pregações, dessas ideias que só pregam prosperidade para esse tempo, irmão. É claro que a gente quer viver bem agora, mas a garantia que Deus nos dá é para a vida futura. É lá que nós vamos viver a plenitude, irmãos. E se a gente só fica pensando naquilo que é para agora, a gente se distancia do céu. Aí eu pego um outro texto, porque ainda dentro desse mesmo ponto, né? Quem me conhece sabe, eu adoro partilhar o céu, né? Eu adoro. Então, em Romanos 8,18, o que vai dizer? Olha, faltam 25 segundos. Eu vou encerrar aqui e vou chamar de novo. Se você quiser e puder, entra de novo que a gente vai concluir já já. Coisa de mais 10 a 15 minutos eu concluo tudo, tá ok? Vou encerrar e vou chamar uma nova lá, tá bom? Então nós estamos no último tópico com relação às características que eu trouxe hoje. Não quer dizer que se esgotam nessas. Eu trouxe essas porque essas para mim ficam muito claro, muito claro. Então, Romanos 8,18, olha o que vai dizer. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, olha isso aqui é fantástico, irmãos. Isso aqui, essa palavra, ela tinha que estar na geladeira nossa, no nosso espelho, sabe, grudado lá, né? Olha o que vai dizer Romanos 8,18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Está entendendo o que São Paulo falou? Por que a gente não consegue administrar o momento de crise, que sempre é um momento de dor, de sofrimento? Por quê? Porque a gente não tem o olhar para o céu para comparar a glória que nos espera lá. Então, quando eu não tenho esse olhar para a glória, quando eu não tenho esse olhar para o céu, quando eu não tenho esse olhar para o prêmio que Jesus conquistou para mim, quando eu estou na crise, quando eu estou no sofrimento, eu acho que o mundo acabou. Acabou tudo. Eu só tenho aquilo. Agora, é a mesma coisa que você comparar uma Ferrari com, sei lá, um Fusquinha. Com todo respeito àqueles que gostam de Fusca e colecionam Fusca. Não tem comparação um Fusca com uma Ferrari, gente. Sabe? Se você olha um Fusca e olha uma Ferrari, e aí você tem que andar de Fusca 50, 80 anos, para depois a vida inteira andar de Ferrari, se você compara uma com outra, tu fala assim, puxa, o sofrimento de ter dirigido um Fusca foi tão leve, comparado àquilo que eu tenho reservado para toda a eternidade. O problema, irmãos, é que nós, aí volta o primeiro trecho bíblico que eu falei desse tópico, né? Esse tópico é olhar no céu, olho no prêmio. No primeiro texto que nós usamos para esse tópico, o que São Paulo diz? Se é só para esta vida que temos colocado nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de lástima. E aí São Paulo completa, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. São Paulo sofreu. Gente, eu narrei aqui várias, né? Ele tem nas cartas dele várias narrativas do quanto ele sofreu, e eu li algumas aqui durante essa live. Ele sofreu de fato, foi apedrejado, quase morreu, apanhou com vara, apanhou com chicote, foi apedrejado, tido como morto, é a liturgia de hoje, primeira leitura. Gente, sofreu, perseguido pelos falsos irmãos, perseguido pelos concidadãos, estava sempre em tribulação, sempre em crise, sempre em tensão. Aí ele fala assim, quer saber? Esses sofrimentos da vida presente, ele não está falando na teoria. Não é uma pessoa que nunca sofreu. Não, ele sabe o que é o sofrimento e ele está dizendo, esse sofrimento do tempo presente não tem comparação alguma com a glória futura que vai ser nos manifestada. Esse último tópico é justamente isso, olhar no céu. Quando o meu olhar está no céu, quando o meu coração está no céu, ainda que chegue o tempo de crise, eu olho para aquela dor, eu olho para aquela realidade e eu falo assim, esse sofrimento não tem comparação nenhuma para aquilo que me espera, para aquilo que me espera. Basicamente,
é como os atletas. São Paulo também dá muito exemplo de atletas. Basicamente é isso, né? Por que um atleta entra numa disciplina, num ciclo olímpico de 4 anos e rala, 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 rala? Por quê? Porque ele está de olho no prêmio. Se ele ganha uma medalha olímpica, o que ele vai falar assim? O que eu sofri não foi nada comparado à glória que eu recebi. O problema nosso é esse. Nós estamos vivendo só para conquistar coisas para esse mundo, para realizar sonhos para esse mundo. Quanta pregação aí falando, nunca desista do seu sonho, você vai, você... Gente, se o teu sonho não é o sonho de Deus, desista do teu sonho e vai catar o sonho de Deus. Que história é essa? É a pregação dos atores globais. Não desista do seu sonho, não desista do teu sonho. Eu não posso desistir do céu, porque esse foi o sonho de Deus para mim. Ele, quando me sonhou, quando ele me fez, ele pensou na eternidade comigo. Esse sonho eu não posso perder. Então, o último tópico, né, de características que eu trouxe hoje não fica limitado a esses, mas dos que mais me saltaram os olhos é esse. São Paulo, ele olha o céu. Ele sabe, né, que isso aqui é passageiro. Essa foi uma das palavras que me fez vir fazer a live hoje, mesmo com o falecimento do pai de um irmão nosso. Porque ainda que seja muito dolorido, eu creio, essa é a nossa fé, queridos. Eu creio que esse sofrimento de agora não tem comparação nenhuma ao dia que o Maxwell entrar no céu e encontrar o pai dele lá, cara. Não vai ter felicidade maior para ele. Tá entendendo? Então agora é dor. A gente não queria sentir dor, mas o sofrimento desse presente momento não vai ter comparação nenhuma, porque nos está reservado um céu onde todas as lágrimas vão ser enxugadas. Meu irmão, é necessário pregar o céu, é necessário pregar o prêmio, querido. Parar com esse negócio de que é só aqui, só aqui, só aqui. Gente, aqui a gente vai ralar, aqui a gente vai sofrer. E o descanso eterno, a alegria eterna para nós é no céu. E por que eles tinham essa certeza? Agora já estou terminando mesmo. A homilia do Papa Francisco de hoje, cara, é muito absurda também. Porque o texto bíblico de hoje vai falar para não perturbar, né? Não se perturbe o seu coração. Gente, como é difícil, como é que você não vai perturbar o seu coração vendo tanta gente morrendo? Não se deixais atemorizar, né? É o evangelho de hoje. Mas por que Jesus falava tanto isso? E por quê? Por quê que ele insiste em falar de paz em meio a tantas aflições? Aí eu não sei se você... É a primeira leitura de hoje mesmo, Letícia, que ele fala que é necessário entrar no céu por meio de muitas tribulações. Para São Paulo, tribulação é porta de entrada para o céu. Para nós é infelicidade. Para São Paulo, opa, tribulação, sofrimento, é porta de entrada para o céu. Olha isso, é a leitura de hoje. Então, se você tem tribulação, tem 1, 2, 3, uma porção, então tu está cheio de porta aberta para você entrar no céu. Então, louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Então, na homilia de hoje do Papa, o Papa vai falar o seguinte: um padre, amigo meu, ele falou, um bom sacerdote, é oportunidade, exatamente, Nanda, exatamente. Um padre, um bom... E inclusive os trechos da fala do Santo Padre. Mas ele vai falar assim: um bom padre, me questionou dizendo que eu, Francisco, Papa Francisco, falo pouco do céu. Olha isso. Então, irmãos, a homilia do Papa Francisco de hoje, ele vai falar que um padre, que deve ser algum padre amigo dele, questionou a ele, Papa Francisco, dizendo: o senhor fala pouco de céu. Agora vai, hashtag agora vai, esperamos, Letícia. Então, o Papa falou que realmente, ele, diante desse questionamento desse sacerdote, ele concluiu, eu falo pouco do céu. E ele falou, aí ele desenvolveu alguma coisa, e aí do que ele desenvolveu, ele falou assim: o céu começa aqui, mas tem a sua plenitude lá.
na eternidade. Então ele vai dizer como que nós vivemos esse céu já aqui na terra? Pela fé. Vivendo a vontade de Deus pela fé. Então, o que ele fala em complemento disso tudo é o seguinte: nós temos usado ou desejado uma paz do mundo. E na homilia ele vai falar assim, por conta da liturgia, Jesus vai falar assim, que a paz que ele nos dá é a paz nele, Jesus, certo? E aí Jesus mesmo completa, não é a paz do mundo, mas a paz nele. Tem diferença. E aí o Papa fala o seguinte, a paz do mundo é um anestésico. Então, você faz aquilo que o mundo diz, faça e será aliviado, desde remédios, eu não estou dizendo para não tomar medicação se você tem prescrição médica, mas quantos usam do remédio como droga mesmo para poder resistir? Bebida alcoólica, drogas mesmo, dependência química. Quantos fazem do sexo, né, a sua anestesia? Agora eu estou em paz, desfrutei do que eu queria, enfim. O Papa está falando isso tudo, são só realidades que trazem uma anestesia, deixam a gente anestesiado, mas que quando passa, nós vamos de volta buscar essas coisas. E a paz de Jesus não é essa. A paz de Jesus, e aí vem, e agora eu encerro mesmo, né? A paz de Jesus vem da certeza que Jesus venceu a morte, queridos. E aí voltamos, você vê que cada um dos as quatro características que eu usei de São Paulo, cada uma delas, elas são interligadas. Por que lá no Pentecoste joanino, João 20, quando Jesus se coloca junto dos seus discípulos, ele sopra a paz, ele ministra a paz duas vezes, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, e ainda assim toda a situação continua de guerra. Tudo ao redor continua como estava antes. Ou seja, os discípulos continuavam debaixo de uma ameaça de morte igual a que Jesus teve ali há 3 dias atrás. E ele ministra a paz sobre aqueles homens. Que paz é essa? Não é uma paz de anestesia, não é uma paz que tira os problemas desse mundo, não. É uma paz que traz a certeza de que nesse mundo os sofrimentos desse mundo não tem como se comparar à glória futura que Deus tem reservado para nós. E da onde vem a paz? Essa paz que ele ministra, da certeza que ele venceu a morte. E é por isso que ele mostra as chagas. Ele vai dizer, sou eu mesmo, porque a nossa maior agonia, a maior prova de que a gente vive para esse mundo é que nós morremos de pavor de morrer. Morremos de pavor de morrer. Ai, Jesus. É que nós temos pânico em morrer, porque a gente não entende que o que tem para nós na vida eterna é muito melhor do que essa vida aqui. Eu não estou falando isso para cada um, então, tirar minha vida. Não, claro que não é isso. Não é isso. Mas é a realidade de não ter os olhos no prêmio. De entender que o céu é uma eternidade que nada se compara. Não tem como se pegar nada para ser. É parecido com isso. Não, não é. O céu ainda é melhor. Olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram. Por que eles entram na paz? Porque eles sabem que agora a morte foi vencida. E aí é o que diz São Paulo, e eu termino justamente com isso, né? Olha aqui, o que São Paulo vai dizer, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A morte foi dragada pela vitória. Oi, Netinho, abraço, irmão. Seja bem-vindo. 1 Coríntios 15, 55. A morte foi dragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, eu não estou aqui para falar, nós não vamos sofrer com a perda dos nossos entes queridos. Vamos sofrer. Vamos sentir saudade, sim. Mas nós vamos nos encontrar na eternidade, querido. Os santos compreenderam esse mistério exatamente, Roberto. E por isso,
todos eles fizeram um pouco da sua própria vida. O próprio São Paulo vai dizer, eu faço pouco, em Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas, eu faço pouco da minha vida, contanto que eu termine a carreira de pregar o evangelho ao mundo. Para ele morrer ou viver, ó, não tinha diferença. E aí então eu termino finalmente, né, depois de tantas quedas aí e de uma conexão que nos atrapalhou um pouquinho, agora eu termino como é que se administra o tempo de crise e o tempo de paz. São Paulo vai dizer de novo, Romanos 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Nesse viver aqui, entenda o momento de paz, o momento de administrar a paz. Se morremos, momento de crise, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quer saber viver no tempo de crise e no tempo de paz? Uma única fala: se eu vivo, se eu morro, eu pertenço a Jesus. Então, se eu pertenço a Ele e a vitória sobre a morte já é certa, se eu vivo porque pertenço a Ele. Se essa vida me é tirada, eu vou para Ele. Irmãos, isso com certeza é a fonte de paz. Os problemas vão continuar em volta, irmãos, mas Ele está conosco. Nós pertencemos a Ele. Por amor, Ele comprou a minha vida e a sua vida e os sofrimentos dessa vida presente. E aí eu vou dizer agora para você, os sofrimentos da tua vida presente, porque tem sofrimento na sua vida, assim como tem na minha. Não são os mesmos sofrimentos, não são. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas a certeza que eu tenho aqui, o sofrimento do tempo presente não tem comparação alguma à glória futura que Deus tem revelado para você. Não tem nada que se possa comparar. Então, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Se eu vivo essa certeza, vai ser indiferente se eu estou em tempo de crise ou se eu estou em tempo de paz. Indiferente. Por quê? Porque eu permaneço na mão daquele que me ama. E nada pode me separar do amor de Deus. Amado Deus e Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por essas palavras da tua Sagrada Escritura, porque elas são palavras de fato da vida eterna. Ela enche o nosso coração de esperança ainda em meio à dor. Nós conseguimos olhar para um futuro de esperança, na certeza de que nós já podemos viver o céu aqui na terra, sim, a partir da realidade da fé. E eu te peço, vem sobre cada um de nós, cada um daqueles que estão nos ouvindo, que talvez chegaram aqui hoje com o coração muito, muito apertado por conta dos sofrimentos, dos medos, das angústias, do desespero, do desemprego, da falta de dinheiro, da morte, da perda de entes familiares queridos. Ah, Senhor, nós queremos tomar posse da realidade dessa palavra que a dor presente, o sofrimento do tempo presente não tem comparação alguma com a glória futura que está reservada para nós na eternidade. Que cada um dos irmãos aqui presente saiam cheios com o seu coração dessa certeza, para a honra e glória do teu nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, beijo grande. Que bom que você esteve aqui comigo esse tempinho. Louvado seja Deus. Em tudo dai graças e é nele que está a nossa esperança. Que nós possamos, através dessas homilias, essas palavras que o Santo Padre tem pregado e dos textos bíblicos, realmente fortalecer o nosso coração nesse momento tão difícil e sermos canais que transbordam a esperança. Amém. Tchau. Fiquem com Deus.